Bom, o que eu fiz agora foi abrir o SPSS e inserir aqueles mesmos dados que estavam no Excel. Então, eu imaginei que eu peguei aquele conjunto de dados, agora dividido em 4 variáveis, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, codifiquei todo mundo para 1 ser sim e 0 não, e coloquei isso aqui no SPSS. Para tornar isso aqui um pouco mais interessante, o exemplo, eu criei também uma variável aqui que eu chamei de notícias falsas, que eu também codifiquei como 0 e 1, que seria o 1, você já acreditou em notícias falsas, e o 0, você não acreditou. Lembrando que todos esses dados são fictícios, eu inventei usando recursos de números aleatórios. Bom, então, a primeira coisa é a gente garantir que as variáveis estão codificadas do jeito adequado. Para isso, a gente vem aqui no visualização da variável e veja que aqui está certo, ele reconheceu que todas as variáveis são nominais, o que é o caso, mas o que está faltando é o rótulo, né? É dizer para ele que o 0 significa não e o 1 significa sim. Então, eu vou vir aqui em valores, clicar aqui, e vou dizer que o valor 0 significa não e o valor 1 significa sim. Isso vale aqui para a variável Facebook, que foi a primeira que eu selecionei, mas isso vale também para todas as outras. Então, o que a gente pode fazer é copiar e colar esses valores. Então, eu cliquei aqui em Ctrl C, vou selecionar todos os outros e colocar Ctrl V. Isso foi algo que eu aprendi recentemente, mas que facilita muito a vida. Então, beleza. Se eu voltar aqui para o banco de dados, continua assim com 1 e 0, mas clicando aqui nesse botão, eu consigo enxergar o banco como sim e não. O que acontece é que você pode analisar essas 4 variáveis como variáveis separadas. Então, por exemplo, nesse caso, você poderia fazer um Q quadrado para ver a frequência de pessoas que acreditam ou não em notícias falsas e que usam ou não o Facebook. Seria um Q quadrado de independência, igual a que eu já tenho aqui no canal em uma outra aula. Vou deixar o link dela na descrição. Mas, nesse caso, a gente poderia também explicar para o SPSS que essas 4 primeiras variáveis aí, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, na verdade pertencem a um único conjunto de múltiplas respostas. E aí, isso facilita um pouco a vida, porque isso permite que você faça uma tabela de frequências com todas as variáveis juntas, mas eu confesso que eu ainda não gosto muito desse sistema, porque eu acho que ele tem muitas limitações, mas eu vou te explicar e aí você decide. Então, para fazer isso, a gente vem aqui em analisar múltiplas respostas e definir conjuntos de variável. E aí eu vou explicar que essas 4 variáveis, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, pertencem ao mesmo conjunto de variáveis. Elas são variáveis dicotômicas, então eu vou deixar selecionado dicotomias. E aqui ele pede para eu dizer qual é o valor contado. Por quê? Porque ele está considerando que um dos valores significa ausência e o outro presença daquela característica. No nosso caso, a gente codificou o sim como sendo 1. Então, vou deixar aqui que o valor contado é 1. 1 são as pessoas que é para considerar que responderam. Eu ainda preciso dar um nome para essa variável. Eu vou chamar a nossa de mídia social, tudo junto, para não dar problema com a SPSS. Vou clicar aqui em adicionar. E vou clicar em fechar. No primeiro momento parece estranho, porque o banco de dados não muda, então essa nova variável criada, ela não aparece no banco de dados. Mas se você for de novo aqui em analisar e múltiplas respostas, você vai ver que essas duas opções aqui, elas aparecem, o frequências e o tabela de referência cruzada. O frequências eu acho que é o mais útil para se utilizar. Então, o que acontece é que ele deixa você fazer uma tabela de frequências para essa variável de múltiplas respostas. Então, se eu clicar aqui e fizer mídia social, clicar em OK. Bom, isso vai abrir essa saída com a tabela de frequências. Então, aqui tem algumas informações interessantes para você. Por exemplo, nessa primeira parte aqui, ele está dizendo quantas pessoas responderam alguma coisa no mídia social.
E aí ele está dizendo aqui que tem 86 casos válidos e novos casos missing, perdidos, dando um total de 95. Esse missing, no nosso caso, não é um missing de verdade, é simplesmente alguém que não escolheu nenhuma das categorias. Então, isso é importante para se analisar. O que ele está fazendo aqui é considerar que eu tenho 86 pessoas que responderam pelo menos uma das categorias das respostas possíveis de mídias sociais e que 9 pessoas não responderam nada. E aí, na tabela de baixo, ele me mostra quantas pessoas responderam cada uma das respostas. Então, 78 pessoas utilizam Facebook, 53 Instagram, 34 YouTube e 12 utilizam o Twitter. Essa porcentagem ela é um pouco difícil de interpretar. Essa primeira porcentagem aqui, eu acho que ela não é muito útil, porque ela é calculada com base num total, que é a soma dessas respostas. Só que esse total, que é a soma das respostas, na maior parte dos casos não vai significar muita coisa, porque eu nem tenho 177 pessoas no meu conjunto de dados, eu tenho só 95. Então, é necessário considerar que esse número é muito maior porque ele está considerando a quantidade de respostas e cada pessoa pode dar mais de uma resposta. Esse aqui no percent of cases, né, a porcentagem de casos, é uma porcentagem um pouco mais legal, mas que eu também não acho ideal, porque o que ela faz é mostrar a porcentagem, só que considerando como total da porcentagem esse N aqui, ou seja, o N que ele considera aqui de casos válidos, ele está excluindo aqui os missing values, que no meu caso, eu gostaria que ele incluísse, porque não são missing, são pessoas que não usam nenhuma das mídias sociais. Outra coisa que esse recurso de múltiplas respostas permite é que a gente analise, a gente faça tabelas de referência cruzadas. Então, eu clico aqui, tabela de referência cruzada, e eu consigo usar esse conjunto. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui uma tabela considerando nas linhas as várias mídias sociais e nas colunas essa variável que eu inventei, que é se a pessoa acredita ou não em notícia falsa. Preciso definir qual é a faixa, no meu caso estava codificado como 0 para não, sim e 1 para sim, então vai ser 0 e 1. E se você clicar aqui em OK, ele vai te dizer aquele mesmo resumo, né? Então eu tenho 86 casos válidos, 9 missings e 95 no total. E ele vai fornecer aqui uma tabela cruzada de quantas pessoas acreditaram ou não em notícias falsas, dependendo de quais as mídias sociais utilizadas. Então, por exemplo, nenhum deles está uma super diferença, né? Mas, por exemplo, 28 pessoas que usam o Instagram não acreditaram em notícias falsas e 25 acreditaram. A gente tem ainda uma outra opção de análise desses dados que é vindo numa outra aba aqui, que não é no múltiplas respostas e sim aqui no tabelas, em tabelas personalizadas. Ele vai dar sempre esse aviso, porque ele vai te dizer que as variáveis precisam estar codificadas bonitinho na categoria certa e que elas devem estar rotuladas. Vou clicar aqui em OK, porque as nossas estão. E aí ele abre essa janela para você criar uma tabela e ele permite que você faça alguns testes estatísticos em cima dessa tabela. Então eu vou tentar fazer isso e vou explicar para vocês o porquê que eu não gostei muito, eu achei que tem muitas limitações. Vou colocar aqui a mídia social nas linhas e vou colocar aqui notícias falsas nas colunas. Pronto. Aí ele vai criar então essa tabela e isso aqui é mais uma ideia de criar tabelas bonitas e adequadas para você, por exemplo, publicar. Mas ele apresenta aqui nessa aba estatísticas de teste, ele apresenta a opção de fazer alguns testes estatísticos em cima dessa variável de múltiplas respostas. É o único lugar que dá para fazer isso. Eu tenho aqui a opção de fazer testes T. Veja que por mais que tenha mais de uma categoria, ele só dá a opção de fazer teste T, não dá a opção de fazer a nova. Então, quando você tem mais de uma categoria, ele ajusta o P para múltiplas comparações usando aquele método de Bonferroni. Ele também permite comparar proporções de colunas, também ajustando para múltiplas comparações, que é um teste Z. Mas no meu caso, o que eu vou fazer aqui
é um teste de Qi quadrado, porque eu estou usando variáveis que são todas categóricas, tanto a de múltiplas respostas, que é categórica, quanto a de notícia falsa. Veja que ele até aqui coloca, achei legal, ele coloca algumas informações e dizendo que Qi quadrado e proporção é para variáveis categóricas, o teste T é para médias quando eu tenho variáveis escalares, então explica até como construir a tabela, que ele vai comparar quando as variáveis escalares existem nas linhas e as de categoria nas colunas. Bom, então vou clicar aqui em OK. Bom, isso vai gerar uma tabela que é basicamente a que a gente já tinha visto, mas até mais incompleta porque não apresenta aqui os totais. Então, por exemplo, das pessoas que usam o Instagram, 28 não acreditaram em notícias falsas e 25 acreditaram. E aí o que ele faz é aqui embaixo liberar um teste Qi quadrado de Pearson. Então veja bem que ele não dá outra opção, eu só consigo fazer esse, o de Pearson mesmo. E ele dá aqui o valor de P, que nesse caso foi não significante. Por que eu não gostei muito? Eu não gostei muito porque ele não dá muitas opções de teste. Ele, por exemplo, não me deixa pedir o resíduo ajustado. Então, se tivesse dado diferença, eu não ia saber muito bem em qual categoria essa diferença apareceu. Basicamente, eu não gostei muito disso. Achei meio complicado de usar. Mas essas são as suas opções. Então, basicamente, essas são as opções que você tem para lidar com variáveis de múltiplas respostas, usando elas como variáveis de múltiplas respostas. Mas, na maior parte dos casos, você vai usá-las como variáveis normais. Então, por exemplo, fazer um Qi quadrado do Facebook com notícia falsa, e do Instagram com notícia falsa, e do YouTube com notícia falsa. Vão ser simplesmente 4 Qi quadrados e tá tudo bem. Ok? Espero que essa aula tenha sido útil para você. E até a próxima. Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, porque isso é importante para valorizar o meu trabalho. Além disso, o canal agora tem um Instagram, então se quiser seguir a gente por lá, é @estatísticaaplicada e lá no Instagram não só eu aviso quando novos vídeos são publicados, mas também tem a postagem de um conteúdo diferente.